E agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor na voz do pastor Max. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo aos amados ouvintes, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar meditando num texto hoje do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, do versículo 27 até o versículo 30. O tema da nossa mensagem desta manhã será motivação. Então vamos ler o texto, em seguida estaremos fazendo um embasamento nessa leitura que faremos. Versículo 27 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Versículo 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da tua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o tema da nossa mensagem deste dia é a questão da motivação. Nós vemos aqui nesse texto, logo no versículo 27, que Pedro toma a palavra em nome de todos os seus discípulos. Ele não fala só por ele, mas fala pelos demais. E ele pergunta: o que receberemos? Então essa pergunta ela também é muito comum nos dias de hoje, quando as pessoas são apresentadas a Cristo. Geralmente as pessoas querem uma resposta que agrade ou que traga a motivação a seguir o cristianismo. Então é justamente nessa questão de motivação que eu gostaria de estar enfatizando neste dia. O dicionário nos fala, o dicionário Aurélio fala que a motivação ela é definida por uma força interna que faz com que as pessoas tomem determinadas decisões e atitudes. Então as pessoas precisam de uma motivação, ou seja, precisam de um motivo para que a ação aconteça em direção daquilo em que elas acreditam, ou naquilo que elas precisam, ou algo assim nesse gênero. E dentro desse contexto, dentro dessa análise que nós fizemos, nós vemos movimentos evangélicos, movimentos que se declaram cristãos, crescendo e favorecendo essa existência de algumas pessoas que se declaram motivadas, que se declaram impulsionadas, mas essas motivações, esses impulsos, nada tem a ver com relação àquilo que a palavra do Senhor nos fala. Porque se nós vemos aqui a resposta que Jesus dá a Pedro, então nós vemos que não tem nada nessa área financeira, nessa área material. Então Jesus responde exatamente na questão espiritual. Ele fala de deixar a sua casa, de deixar o seu lar, deixar os seus bens, tudo em nome da obra. Nós podemos ver aqui no versículo 28, ele fala: vós que me seguisse, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No versículo 29, ele fala: aquele que deixar irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, nós vemos aqui que a resposta de Jesus, ela não configura com aquilo que muitas igrejas, muitos segmentos, mais voltados nessa origem do neopentecostal, que bate nessa questão monetária. Então não é pouco, basta nós estarmos vendo as programações televisivas que nós vemos as pessoas dando testemunho. Então a maioria dos testemunhos, raras exceções, logicamente, que nós não podemos generalizar, mas raras exceções são os testemunhos da fé que levou à salvação. Então os testemunhos, na maioria das vezes, volto a falar, não estou generalizando, mas a grande maioria, nós vemos os testemunhos do que ganhou, do que fez, do que conseguiu. Então tudo nessa área
materialista. Então essa é uma teologia deturpada. Então eles testemunhos da fortuna que fizeram, aderindo às igrejas, então pelos motivos mais diversos. Então a adoção desse modelo evangélico mercantilista, ou seja, algo que parece que é vendido, parece que é uma compra, parece que é um investimento, acaba substituindo o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que crer no verdadeiro evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo assim nos deu. Ele falou que o nosso reino não está aqui, o nosso reino está nos céus. O Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9, ele fala essa questão de outro evangelho. Poucas pessoas identificam aqui, nessa narrativa de Paulo, que esse evangelho da prosperidade financeira, dessa questão toda, está totalmente contrário ao que a Bíblia nos fala, porque Gálatas 1, versículo 9, Paulo fala assim: assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Então veja bem, Paulo aqui mesmo ele já está falando, eu já falei para vocês, mas vou falar de novo. Se vier alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, não seja aceito. Então as motivações verdadeiras do cristão, ela também está respaldada onde? Na palavra de Deus. Isso por quê? Porque é Deus e não o homem que diz o que realmente nós necessitamos. Então a quem nós estamos seguindo? As palavras do homem ou a palavra de Deus? A palavra de Deus é bem clara nessa questão. A primeira necessidade do ser humano é de um Salvador. Então o primeiro entendimento que nós temos que ter quando nós aceitamos a Jesus é que nós somos pecadores. Romanos 6, 23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda Romanos 3, 23 fala que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Então, como todos pecaram, Romanos 3, 23, a salvação ela se torna uma necessidade prioritária. Então, qual a necessidade maior que nós temos? Qual a motivação que nós temos para irmos a Jesus, para seguirmos o cristianismo? É a nossa salvação. A salvação é a prioridade. Dessa maneira, Deus enviou quem? É seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o que nos fala João 3,16. Então é uma mensagem simples, mas que está sendo esquecida em muitas igrejas. Então o que nós precisamos? Nós precisamos ter a prioridade, priorizar a nossa motivação é a salvação. Nós não estamos aqui pregando contra a prosperidade financeira, nós não estamos aqui pregando contra o teu sucesso na tua vida empresarial, na tua vida profissional, nada disso. Mas nós não podemos subjugar o verdadeiro motivo de seguir a Cristo, que é o que Pedro aqui acabou entendendo. Pedro chega e fala, olha, nós deixamos tudo. Nós vemos que Pedro e o seu irmão foram, Pedro e André, eles na realidade foram os primeiros apóstolos a ser chamados. Eles pescavam ali, a subsistência dele vinha da pescaria. Eles deixaram a pesca e seguiram a Jesus. Então naquele momento, Pedro chega e pergunta, olha, nós deixamos tudo para te seguir. Então ele fala até em nome de todos. Pedro ele tinha essa eloquência, ele era o porta-voz ali dos apóstolos. E Jesus fala para eles, olha, vocês vão me seguir e vocês vão ter uma recompensa no céu. Aqui na terra vocês serão perseguidos, aqui na terra vocês serão mutilados, mas vocês terão um reino, viverão comigo no reino. Então o novo nascimento e a santificação, na realidade, nessas teologias neopentecostais que prezam a prosperidade, ela acaba se tornando impopular. Então parece que não é mais ensinado, é mais vantajoso, principalmente do ponto de vista financeiro, instigar a prosperidade. Então Salomão fala sobre isso, Eclesiastes 2, versículo 17, fala assim, mas isso tudo é vaidade e aflição de espírito. Então nós vemos que tudo isso é vaidade que nós possamos ter aqui, mas quando nós temos a verdadeira motivação do verdadeiro cristão, que é dar glória a Deus e viver para Ele, porque para isso nós fomos criados. Fomos criados para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele fala assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele escreve também aos Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12,
Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que primeiros esperamos em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte que está nos ouvindo nesta manhã, eu quero que você entenda que a tua motivação para seguir a Jesus Cristo é a salvação. Nós temos que ter como prioridade a salvação. Nós podemos assim dizer, que se fôssemos assim definir de uma maneira, num linguajar secular, talvez num linguajar mais entendido pelo mundo, qual é o produto oferecido por Jesus Cristo? Se fôssemos falar assim nessa área, deixar bem claro que não é isso, não é um produto, mas se tivéssemos que falar qual o produto? O produto é Jesus Cristo. Todo o restante são subprodutos. Então, se são subprodutos, estão abaixo do produto principal. O produto principal é a salvação. Então, busquemos, propaguemos, divulguemos, façamos as nossas pregações voltadas para a salvação, convencendo através do Espírito Santo que todos nós somos pecadores e precisamos da salvação. Então eu concluo a palavra desta manhã, meus irmãos, que a verdadeira motivação do cristão deve ser sempre a de estar com Cristo e de permanecer fiel a Ele, independente das circunstâncias, para que nós possamos dar frutos. Nós devemos crescer em santidade, desenvolvendo o fruto do Espírito. Então deve ser a meta de todo cristão genuíno. Jesus Cristo não nos prometeu riqueza, fama e poder no presente século. Por isso a motivação verdadeira do crente deve ser a de continuar no centro da vontade de Deus, conforme nos orienta o próprio apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 1 e 2, que ele fala assim: rogo-vos, ou seja, imploro-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele conclui assim: e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós trilhemos o caminho da salvação, que nós sigamos o caminho de Jesus, que assim Ele nos falou, que Ele é o caminho e a verdade, ninguém vai ao Pai sem Ele. Então que nós sigamos esse caminho, porque esse caminho nos leva ao lado do Pai. E esse é o lugar que nós queremos. Então a nossa motivação, a minha motivação, a tua motivação, caro ouvinte, tem que ser a salvação. Então reconhecemos que estávamos perdidos em delitos e pecados, porque não conhecíamos a Jesus. Mas através do convencimento do Espírito Santo e da nossa declaração de fé em aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, e a promessa que fizemos de seguir todos os nossos passos em direção a Jesus durante toda a nossa vida, isso é que nos dá a certeza da vida eterna que teremos. Então esta é a motivação, nós precisamos da salvação. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu caro ouvinte que está sintonizado, gostaria de estar orando neste momento, que você reconheça a sua dependência da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, querido Deus, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a nossa dependência da Tua graça e da Tua misericórdia. E nessa condição nós clamamos a Ti, meu Pai, que queremos seguir o Teu caminho. Então a nossa motivação é a salvação que o Senhor nos ofereceu, o dom gratuito de Deus, que nos deu a salvação, para nós podermos trilhar este caminho através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então semeie em nós, Senhor, semeie em nós mais e mais a Tua palavra, mas a Tua palavra genuína. Não permita que as ervas daninhas, não permita que o joio, ele tome o trigo, porque o trigo é a Tua palavra, é o pão da vida que nos leva ao céu. Então que nós possamos tirar esse joio das nossas plantações, dos nossos corações, para seguirmos o Teu caminho. É o que pedimos e Te agradecemos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.